hoje é o Dia Internacional das Pessoas Idosas, né? É uma data celebrada e também destacada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, que tem esse ano como tema sustentabilidade e inclusão de idosos no ambiente urbano. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com a Elis Regina, ela que é presidente do Conselho Municipal do Idoso aqui de Jaguaruna. Ela também faz parte da Caritas e é presidente do Conselho do Idoso, como já falei, aqui na cidade de Jaguaruna. Elis, muito boa noite, obrigado por estar aqui conosco falando sobre esse assunto tão importante, né? Que inclusive se lembra aí fortemente nesta quarta-feira. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço, né, o convite para poder falar aqui através, né, dessa rádio tão importante que tem sido a H2O no nosso município de Jaguaruna. E hoje, sim, é um momento muito especial para nós, né, as pessoas idosas do Brasil, que a gente rememora, eu acho que lembra desse Dia Internacional e também é o Dia Nacional, né, da Pessoa Idosa. Uhum. Elis, o tema desse ano, né, é sustentabilidade e inclusão de idosos no ambiente urbano. O que esse tema traz, né, para que se possa fazer uma discussão aí sobre essa questão da qualidade de vida dos idosos, né, na nossa sociedade? Sim, Marcelinho, assim, ó, e o mais importante... Oi? Oi. É o Marcos, não é o Marcelo. Sim, o mais importante que eu queria colocar, assim, é a gente olhar para o nosso município, né? Uhum. A gente olhar a nossa realidade aqui do nosso município. Então, antes de falar desse tema, eu queria informar que a gente teve, né, a conferência, a semana passada, a Conferência Municipal da Pessoa Idosa. Nós, de Jaguaruna, tivemos a oportunidade de participar na região da Amurel, né? Levando as nossas propostas, levando aquilo que a gente tinha tirado no encontro que nós tínhamos feito em abril com os idosos da nossa região. E justamente trazia isso, né? A inclusão da pessoa idosa em todos os setores da sociedade. Porque é muito difícil, não existe, né? Porque assim, os países não se prepararam para o número cada vez maior de idosos que existe na sociedade. Então, acho que por isso esse tema agora vem ao encontro justamente dessa problemática, né? Que as pessoas idosas estão se tornando a maioria da população e para elas não existem políticas públicas voltadas para a pessoa idosa, né? Existe cada vez mais uma exclusão do idoso em todos os setores da sociedade. E a gente vê o próprio exemplo em Jaguaruna, né? O quanto o nosso idoso, assim, ele é relegado a um canto como pessoas que não existem. Elis, você falou aí sobre esse aumento, né? E é importante que se destaque realmente. Segundo a ONU, nós temos aí com pessoas a mais de 60 anos, né? Duplicou nos últimos 30 anos, mais de 1,2 bilhões e até 2050 mais 900 milhões. Então, você falou aí dessa questão de aos municípios, principalmente, falando da nossa realidade, né? Atenderem melhor e se adaptarem melhor às necessidades também, né, dessa categoria que já ajudou tanto esse país e que precisam ser respeitados, né? Sim. Sim, exatamente, né? Isso aí, Marcelinho. Assim, o que acontece, né? Então, nós, assim, nos preocupamos, porque o Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Jaguaruna, ele teve, assim, meio parado, né? Uma por falta da gente conseguir reorganizar o Conselho. Ele estava com os documentos atrasados, então agora, esse ano, a gente conseguiu fazer uma alteração na lei que criou o Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Jaguaruna e no decreto. Então, agora, a gente também vai poder criar o fundo da pessoa idosa e, dessa forma, até mesmo receber dinheiro, receber valores do imposto de renda, né? Para poder fazer alguma coisa, investir nas pessoas idosas em Jaguaruna. Porque não existe o menor investimento. E isso foi levantado nessa primeira conferência intermunicipal dos direitos da pessoa idosa na região da Amurel. Quase todos os municípios que tiveram ali também trouxeram essa preocupação, onde a pessoa idosa não tem o menor atendimento, não tem a menor assistência
e foi levado muitas proposições para a conferência, que nós esperamos, né, que agora que saiam resoluções muito fortes, que vai para Brasília agora, né, daí é a conferência estadual da pessoa idosa. E que vá para lá essas propostas, e que o próprio governo se preocupe em implementá-las, claro, junto com os estados, junto com o município, né? Criar até, nós sugerimos espaços de convivências para as pessoas idosas, né? Por exemplo, em Jaguaruna não temos nenhum espaço onde tem uma convivência da pessoa idosa, onde até mesmo a pessoa idosa possa passar o dia, né, com outros idosos, tendo atividades voltadas para ela, e, enfim, atendimentos necessários, como uma fisioterapia voltada para a pessoa idosa, um geriatra que pudesse acompanhar esse trabalho também, né? Então, eu acho assim, Marcelinho, que é muito importante. E nós, aqui em Jaguaruna, nos deparamos com um problema ainda maior, né? Que é o problema de que nós não temos um transporte público. Então, isso dificulta mais ainda o acesso das pessoas idosas, até mesmo as atividades que acontecem, que são em prol da pessoa idosa. Ele não tem como acessar. É sempre uma dificuldade para as pessoas virem, né, a participar das atividades. Elis, você disse que participaram dessa conferência, né, e que os municípios levaram aí necessidades relacionadas aos idosos. Em Jaguaruna, na avaliação de vocês, do Conselho, mais urgentemente, o que precisa, né, para atender os idosos aqui do nosso município? Sim, nós precisamos, então, que a gente levantou, que é a questão do transporte público, né, que não existe. Também levantamos a questão de um centro de referência, onde pudesse ter um espaço para as pessoas idosas se encontrarem. Não essa coisa como existe assim, tem um espaço que a prefeitura oferece, que é lá junto do Distrito Industrial. Então, o idoso não consegue até lá. Daí a prefeitura colocou um ônibus. Aí esse ônibus pega nos bairros centrais. E as pessoas que moram, né, nos bairros mais distantes. Então, nós levamos essas questões. E levamos também a nossa preocupação com relação não só à mobilidade, mas também a questão do idoso ter acesso a um médico especializado, né, que possa ouvir as suas queixas e fazer um atendimento voltado para aquela pessoa. Essas, então, são as prioridades mais, vamos dizer assim, mais urgentes aqui, em especial de Jaguaruna, né, Elis? Sim, exatamente. Ok, então, Elis, Regina, muito obrigado pela participação aqui no Resumo H2O, que nós não lembramos só dessa data, só dos idosos, né? Só no dia de hoje, mas sempre, e principalmente, mais importante que lembrar, é colocar em prática algumas ações, como você disse aí, para trazer mais qualidade de vida para todo o idoso de Jaguaruna, para toda a região e para todo mundo, né? Exatamente. Até a gente levantou uma questão lá, né, Marcelinho, que assim, daqui para frente os governos federais vão ter que pensar em ter o Ministério da Pessoa Idosa, né, porque está aumentando, assim, uma coisa impressionante, né, os idosos hoje, não só no mundo, mas no Brasil principalmente, né, e se não pensar, se o governo federal também não pensar políticas junto com o estadual e junto com os municípios, o que vai ser desses idosos, né? Como é que vai ficar a situação desses idosos? E as famílias também não estão preparadas, né, para acolher esse idoso. Então, a gente tem muita luta pela frente, né, e precisamos avançar cada vez mais, sensibilizar os nossos políticos, nossos vereadores locais, né, para que pensem, junto com o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, políticas públicas que melhorem a vida e a situação do idoso em Jaguaruna. Ok, E eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né, trazendo a público as nossas preocupações como Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Jaguaruna, e nós nos encontramos uma vez por mês ali naquela sala ao lado da Rádio Sambaqui, que é a sala da Cáritas de Jaguaruna. Então, a gente sempre está ali uma vez por mês debatendo sobre outros temas relacionados ao problema da pessoa idosa em Jaguaruna, né? A gente recebe algumas denúncias também, né? De situações de abandono, de maus tratos de idosos, e a gente sempre procura encaminhar, né, para os locais que têm a prioridade para fazer esses atendimentos, tá? Muito obrigada e uma boa noite a todos. Boa noite também.